Você sabia que no Irã, mais de 1.300 pessoas morreram depois de beber metanol industrial? Eles acreditavam que beber a substância os protegeria do coronavírus. Você sabia que durante a pandemia do coronavírus, a marca alemã de brinquedos sexuais, Womanizer, informou que suas vendas aumentaram muito? Pois é, são esses e muito mais fatos desconhecidos sobre pandemias que falaremos aqui nesse vídeo. Não deixe de ver até o final, pois os últimos 5 fatos vão te surpreender bastante. Então, vamos logo para o vídeo. 17 fatos desconhecidos sobre pandemias, que são insanos. Você sabia que os Estados Unidos mantêm milhões de frangos em fazendas secretas para fazer vacina contra a gripe? No entanto, devido aos diferentes receptores e outras características, os ovos não funcionaram para a vacina contra o Covid. O Walmart relatou um aumento das vendas de ternos, blusas e gravatas, e uma queda nas vendas de calças, saias e calçados durante a pandemia do coronavírus. A explicação para isso é que muitas pessoas estão trabalhando em casa por transmissões online e usando roupas de trabalho da cintura para cima e roupas casuais da cintura para baixo. Você sabia que no Irã, mais de 1.300 pessoas morreram depois de beber metanol industrial? Pois é, eles acreditavam que beber a substância os protegeria do coronavírus. Uma doença não é pandemia apenas porque é internacional ou generalizada. Para ser uma pandemia, a doença também deve ser infecciosa. Por exemplo, embora o câncer esteja disseminado, não é uma pandemia porque não é infeccioso. Uma das pandemias mais destrutivas da história da humanidade foi a peste negra, que matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas no século XIV. Durante a pandemia do coronavírus, a marca alemã de brinquedos sexuais Womanizer informou que suas vendas aumentaram muito. A fonte das vacinas contra a gripe são as galinhas, e, consequentemente, as vacinas podem ser perigosas para pessoas alérgicas a ovos. Essas pessoas nunca devem receber a vacina injetável sem a aprovação de um profissional da saúde. Pesquisas científicas apontam que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, mas sim no Kansas, nos Estados Unidos, onde as pessoas viviam perto de seus porcos e de suas aves. O vírus se multiplicou nas bases militares americanas e infectou todo o país. Esse vírus se espalhou por toda a Europa porque as tropas americanas levaram ele para a Primeira Guerra Mundial. Os vírus são 20 a 100 vezes menores que as bactérias e só podem ser vistos através de um microscópio. Os vírus sofrem mais mutações em um dia do que os humanos em vários milhões de anos. Ao contrário dos respiradores, as máscaras faciais não formam uma vedação rígida ao redor do rosto e bloqueiam apenas gotas grandes, e não pequenos vírus, de entrar em contato com a boca e o nariz do usuário. A gripe espanhola matou mais americanos em um ano do que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã juntas. Curas para a gripe espanhola incluíam beber uísque, fumar charutos, comer torradas com leite, gargarejar com água salgada e respirar ar fresco. Alguns médicos molhavam os pacientes em água gelada, acreditando que isso iria curá-los da gripe. Além disso, outros médicos tentavam fazer a cirurgia nos infectados, cortando o peito deles, espalhando suas costelas
e extraindo pus e sangue da cavidade pleural, e quase sempre era fatal em vítimas da gripe. A gripe espanhola, às vezes, era chamada de morte roxa, porque quando os pulmões ficavam sem oxigênio, o paciente ficava roxo, preto ou azul. A única pandemia de gripe mais mortal da história foi a pandemia da gripe espanhola, ocorrendo em 3 ondas de letalidade crescentes. A gripe espanhola matou mais pessoas em 24 semanas do que a AIDS em 24 anos. Também matou mais pessoas em 1 ano do que a varíola ou a peste negra em 50 anos. Os cientistas acreditam que pandemias de gripes acontecem de 2 a 3 vezes por século. O nome coronavírus é derivado da palavra latina corona, que significa coroa. Isso se refere ao aparecimento de uma coroa ao redor das partículas do vírus. Se você não é inscrito no canal, nos dê uma força contribuindo com a sua inscrição. Vai nos ajudar muito. E comente aí sobre o que você achou desse vídeo. Vou deixar aqui nos cards finais alguns vídeos interessantíssimos para você assistir, além de indicações de livros na descrição desse vídeo. Por hoje é só. Até mais!